Olá, meus amados, minhas amadas, mais uma vez aqui no canal do Quem Tem Sede Venha, com uma mensagem de Deus para o seu coração. Hoje eu quero dividir com vocês um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 12. Há um tempo atrás eu até preguei sobre esse texto, capítulo 12, mas eu vou só dar uma introdução aqui, mas nós vamos falar sobre o capítulo 11, mas eu quero ler com vocês o capítulo 12 de João. Já agradecer o pessoal que está entrando aí com a gente, né? O Silvio Talarico, a Fran. Aí aproveitar na pessoa da Fran, cumprimentar o Rogério, cumprimentar o Darley e todo o pessoal que está ali, né? O Marcão, a Lu, enfim, todo o pessoal que trabalha ali, o Luiz também, né? Dá um bom dia aí pro Sérgio Carrara, pro Anderson, pra Regina, Anderson Teodoro, a Rê, o Fabiano. Nós estamos com a visita internacional aqui, o Fabiano Tiverraz. Mas que Deus abençoe todos vocês. Olha só, o Evangelho de João tem uma história aqui impressionante. O capítulo 12 fala assim, ó: foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Até aqui. Nós estamos vendo aqui que está tendo um jantar, está tendo aqui um banquete, onde pessoas estão à mesa, outros trabalhando, outros servindo, e um dos que estão à mesa é Lázaro, a quem falecera e a quem Jesus ressuscitou. É sobre isso que eu quero falar com vocês nesta manhã, nesse vídeo. Da outra vez que eu falei sobre esse capítulo, eu falei sobre Maria, que é impressionante, que essa é a terceira vez que Maria é citada na Bíblia. Ela foi citada 3 vezes aqui. A primeira vez numa situação de corriqueira da vida, onde ela estava em casa e recebeu uma visita de Jesus, que estava com seus discípulos, e está lá em Lucas capítulo 10, 38, que Marta está trabalhando e Maria vem e se prostra aos pés de Jesus. E Marta pede para Jesus, pede para que ela venha me ajudar, tem muito trabalho, né? E Jesus fala assim: Marta, calma, você está com muitos afazeres e nesse momento tem coisa mais importante. Maria está fazendo o que ficou com a melhor parte, né? Ou seja, está fazendo aquilo que é mais importante. Então, numa situação corriqueira do dia a dia. Depois, no que nós vamos ver o texto aqui, quando o irmão dela morre, que ela está em extrema tristeza, diz que ela se joga nos pés de Jesus. E agora aqui, quando eles estão comemorando a ressurreição de Lázaro, estão no jantar, estão num dia de festa, e ela vem e se coloca nos pés de Jesus. Então, as 3 vezes que ela é citada, as 3 vezes ela está nos pés de Jesus. No momento de normalidade da vida, corriqueira, no momento de tristeza e no momento de alegria. Ou seja, não tem lugar melhor para ser estado do que é nos pés de Jesus. Mas eu estou só lembrando que da outra vez nós falamos sobre isso. Mas o que eu quero falar com vocês hoje é o que motivou esse jantar. O que eles estão comemorando? É isso que eu quero falar com você. Então, por isso nós vamos ler o capítulo inteiro o capítulo 11 inteiro do Evangelho de João. Jesus, ele tinha há poucos dias curado um cego de nascença, e um próprio judeu falou: olha, nunca ocorreu isso, de um cego de nascença ser curado aqui em Israel. E aquilo ali causou um alvoroço entre os judeus, porque era uma prova incontestável de que Jesus tinha realmente algo especial, que ele vinha do céu. E aí então os judeus que não aceitavam aquilo, eles começaram então a já articular contra Jesus. E aí, depois de um debate longo ali, Jesus ainda fala para eles, fala: olha, vocês se intitulam como líderes, como os pastores, mas na verdade eu sou o bom pastor, porque o verdadeiro pastor, as ovelhas reconhecem a sua voz, e quando ele chama, elas vão.
E Jesus fala, eu sou o bom pastor. Depois ele se coloca como a porta das ovelhas. Lá em Israel, em Jerusalém, tinha na época a porta das ovelhas, que hoje ela é fechada, uma porta pequenininha, que do lado hoje abriram uma porta chamada Porta dos Leões. Que essa porta, quem entra por ela dava, né, no caso na Porta das Ovelhas, dava de frente para o tanque de Betesda, que é onde eles lavavam as ovelhas para que elas fossem sacrificadas no templo. Então ficava também ali na frente do templo, onde também, ou melhor, no fundo do templo, que é a frente é a Porta Dourada, né? E onde também hoje tem a Porta dos Leões, é justamente a entrada que nos leva ao Monte Moriá, que é onde era construído o templo, e que onde hoje tem aquele Domus Dourado, que é um templo lá, como se fosse uma mesquita, mas não é um templo que está sob o comando dos árabes, comando dos muçulmanos. Mas enfim, Jesus ele se coloca como a porta das ovelhas, ou seja, é por mim que as ovelhas vão passar e elas não serão sacrificadas, elas sairão e encontrarão pastagem, né? E aí causa mais um alvoroço, e tá aquela briga, e os judeus estão vendo uma forma de pegar Jesus, mas eles não querem também desagradar a multidão que seguia Jesus. Então tem dia lá, tem a festa da dedicação. A festa da dedicação é a comemoração dos judeus por causa do retorno deles da Babilônia, do retorno do cativeiro da Babilônia. Eles reconstruíram o templo, reconstruíram a cidade, e eles faziam anualmente a festa da dedicação ao templo. E Jesus está lá também nessa festa da dedicação ao templo, quando alguns começam a questioná-lo, e sobre inclusive a cura do cego, sobre inclusive o que ele falou das ovelhas e tal, e ali tem uma confusão, tem uma discussão muito grande. Está no capítulo 10 aí de João, onde eles realmente começam, então, eles querem apedrejar Jesus, os judeus querem matar Jesus a pedradas, e ele foge. Bom, ele começa a andar pelas aldeias, pregando o evangelho, falando sobre o reino de Deus. E o capítulo 11 então começa assim, olha: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Marta, de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Aqui vem já uma mensagem que eu quero deixar para você. Aquele que tu amas. A Bíblia não diz quem era Lázaro, só diz que ele era irmão de Maria e de Marta, que Jesus era amigo desta família, mas fala que Jesus amava. Não sabemos se ele era bom, se ele era mau, não sabemos, porque normalmente a Bíblia, quando o homem é justo, ela cita, porque o homem era justo, porque o homem era temente a Deus. De Lázaro ela não fala, mas fala o quê? Que Jesus o amava. E Jesus, ele nos ama independente daquilo que somos ou independente daquilo que fizemos. Jesus, ele simplesmente nos ama. E então, quando ele fala aquele que tu amas, Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois que Jesus foi avisado que Lázaro estava enfermo, ele ainda ficou 2 dias onde ele estava. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Muitas vezes a gente espera que as coisas aconteçam no momento em que a gente precisa. Mas Deus sabe do que nós precisamos e qual o momento certo. Então, nós precisamos saber esperar. Pode ser que alguém possa ter questionado: pô, por que nós não vamos logo então para tentar curar? Mas Jesus disse que ele ficou no lugar onde ele estava mais 2 dias. Nós precisamos saber esperar o tempo de Deus para que as coisas aconteçam na nossa vida. E então, depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. E disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e quer tornar para lá? Ou seja,
Lembra que eu falei da festa da dedicação, que eles queriam apedrejar Jesus? E Jesus falou, vamos voltar para lá, para a Judéia. E os discípulos tentam então impedi-lo. Jesus respondeu, não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Ele está falando dele próprio, né? Se alguém andar comigo, se alguém andar na luz, não vai tropeçar. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram depois seus discípulos, Senhor, se dorme, será salvo, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu não estivesse lá, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse-lhe, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos seus condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Quero parar um pouquinho aqui para falar com vocês o seguinte. Primeiro a ironia de Tomé, né? Quando ele é irônico, ele fala, vamos lá para a gente morrer com ele. Mas quando Jesus fala para os seus discípulos, fala, olha, ele realmente está morto, mas ainda bem que eu não estava lá, para que vocês creiam. E fala o seguinte, quando ele chega, fazia 4 dias que Lázaro estava na sepultura. Isso aqui é importante dizer porque tem lá um conto, uma história, não sei, um fato, a gente não sabe, mas faz parte da cultura judaica, que naquela época tinha gente que tinha um problema lá, uma doença que às vezes dormia e ficava 3 dias dormindo. E só no 3º dia que ela acordava. Então, todas as vezes que tinha alguém que tinha que ser sepultado, eles esperavam passar os 2 dias, né? No 3º dia é que ele sepultava a pessoa. Então, Jesus, agora a gente entende por que ele esperou 2 dias ali. Ele está, na verdade, aguardando o 3º dia para que ninguém falasse ou duvidasse do poder que ele tinha sobre a morte. Então, ele espera o 4º dia justamente para poder ressuscitar Lázaro e as pessoas acreditarem que Lázaro tivesse realmente morto. Então, ele chega lá, já fazia 4 dias que ele estava na sepultura. E fala aqui que Betânia distava de Jerusalém 15 estádios. Na minha tradução está 15 estádios. 15 estádios deve ser ficava quase 3 quilômetros de Jerusalém. Betânia de Jerusalém era quase 3 quilômetros, indo ali pelo Monte das Oliveiras. Então o Monte das Oliveiras ficava entre Betânia e Jerusalém. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Elas deviam ser muito queridas, muito amadas. Essa família devia ser uma família querida. Porque diz ali que tinha muitos judeus. Fazia 4 dias já que o irmão estava morto. E tinha muitos judeus ali para consolá-las. E ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse-lhe ela, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui, chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Olha só. Então Marta vai, encontra Jesus, ela vem quietinha, porque está cheio de gente ali, e avisa Maria. Maria sai correndo quando fica sabendo que Jesus está lá. E os judeus que estão ali, todos aqueles amigos da família que estavam ali para consolar Maria, ela deve estar no sepulcro, e eles acabam indo atrás dela.
mas quando ela chega, ela vê Jesus e ela se joga nos pés de Jesus. Então, mais uma vez, né? Ela se jogou aos pés de Jesus, que foi o que eu falei no momento de extrema tristeza. Mas todas as vezes que ela parece que ela é citada na Bíblia, está nos pés de Jesus. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Aqui eu paro para falar uma coisa. Jesus chorou. É difícil a gente entender o sentimento, o que estava por trás desse Jesus chorou. Eu acredito que quando fala que Jesus chorou, ele não está chorando de tristeza por Lázaro, porque ele sabe o que vai acontecer, ele sabe que Lázaro vai ressuscitar. Jesus chora provavelmente de ver a tristeza do povo e ver o seguinte: olha só, o que para eles pode ser uma morte, né? A morte é a ressurreição. A morte, na verdade, é o início de uma nova vida. A morte, desculpa, eu falei é a oportunidade para a ressurreição, para aquele que crê em Jesus. Então eu creio que Jesus chorou porque ele estava, na verdade, comovido por aquelas pessoas que ainda não tinham enxergado isso, que ele poderia dar vida, e que aqueles que não criam. E até hoje nós temos pessoas que, mesmo sabendo do que Jesus fez, tem muitas pessoas que ainda não creem em Jesus. Então, quando fala Jesus chorou, disseram, pois, judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que esse não morresse? Olha só, lembraram que Jesus tinha dado vista ao cego, visão ao cego lá de nascença, né? Jesus, porém, movendo-se outra vez muito em si, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos do céu, disse: Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, venha para fora. Então vocês viram aqui que o texto fala que era uma caverna, tinha uma pedra posta sobre a porta da caverna. E Jesus pede para remover a pedra. Muitas vezes, as pedras que nós temos na nossa vida impedem que a gente ouça a voz de Jesus. Nós precisamos remover essa pedra. Jesus, ele queria dar vida a Lázaro. Mas ele pediu o quê? Para remover a pedra. E nós precisamos remover aquilo que nos impede de ouvir a voz de Deus, que nos impede de ouvir um chamado de Deus. Jesus, eu não sei a tua situação, eu não sei se você está mal, eu não sei se você está com algum problema, eu não sei se você está com alguma dúvida, se você passa por dificuldade, talvez você esteja atormentado ou numa depressão profunda, talvez você esteja desejando a morte, talvez você já sinta que a tua vida não faz mais sentido, que você já tenha morrido, não sei, talvez aconteceu algo na tua vida que te desanimou tanto que você está se sentindo como um defunto. Mas Jesus, ele veio justamente para nos dar vida, e ele fala, ia dar em abundância. No texto que eu falei para vocês, está lá em João 10, que ele fala que é o bom pastor, ele fala, eu vim para que tenham vida e que a tenham em abundância. Ele veio para nos dar a vida eterna, e ali ele estava prestes a ressuscitar Lázaro. O que ele pediu? Remova as pedras. Então, às vezes ele está prestes para fazer um grande milagre na sua vida, talvez ele está prestes para te reerguer, para te levantar, para te animar, mas você não remove as pedras que te impedem de ouvir a voz de Deus. E eu não sei qual é a pedra que está hoje impedindo que Deus chegue na sua vida. Eu não sei se é um relacionamento extraconjugal, eu não sei se é bebida, eu não sei se é droga, eu não sei. Mas todos, às vezes, tem pedras que ficam ali impedindo que Deus opere um milagre na nossa vida. Por quê? Porque nós não queremos abrir mão disso, nós não queremos remover a pedra para que a gente ouça a voz de Deus. Jesus estava do lado de fora, prestes a ressuscitar Lázaro. Mas o que acontece? Tinha uma pedra impedindo.
E Jesus fala, remova a pedra. E ele só ressuscitou, ele só operou o milagre depois que a pedra foi removida. Então precisamos, a mensagem que eu quero deixar no seu coração hoje, é que nós precisamos remover as pedras que nos impedem de caminhar com Deus. Remover as pedras que impedem que a gente ouça o chamado do Senhor. Então, mais uma vez, falar para você, eu não sei o que é essa pedra. E às vezes alguém pode perguntar, mas o pecado seria a pedra? Sim, o pecado é essa pedra. Agora, o que é o pecado? Não temos uma lista do que é pecado e o que não é pecado. Ninguém tem essa lista, o que é certo, o que é errado. Né? Não tem uma lista de que de um lado tal, isso é pecado, isso não é pecado. Então nós precisamos entender o seguinte, que pecado é tudo aquilo que te impede de ver a luz de Cristo, ou tudo aquilo que impede de você ter relação com Deus. Então o que para mim pode ser pecado, para você talvez não seja. Né? Vamos dar um exemplo aqui, a bebida é pecado? Não sei. Para mim não é, por quê? Porque eu não gosto de beber. Então, se eu tomar uma taça de vinho, sei lá, hoje, eu não tenho problema nenhum. Por quê? Porque amanhã aquilo ali não vai fazer diferença nenhuma para mim, ou daqui uma semana não vai fazer diferença nenhuma para mim. Agora, se você toma uma taça de vinho hoje, e você quer tomar a garrafa toda, e amanhã você já levanta pensando, puxa, hoje eu vou tomar mais uma garrafa de vinho, não, e vai, ou seja, você se torna dependente daquilo, você não consegue viver sem aquilo, então isso é pecado, então o vinho é pecado para você, e não é para mim. Às vezes, vamos dar um exemplo, que é uma partida de futebol. Uma partida de futebol para muita gente pode ser pecado. Por quê? Porque tem gente que deixa de pagar as suas contas de casa, água, luz, para poder investir, para poder viajar atrás de um time de futebol. Deixa, às vezes, de prover a família para poder ir atrás do time de futebol. Pô, então isso é pecado. É algo que está impedindo você de fazer suas coisas. Enfim, a novela é pecado? Qual o pecado de assistir a novela? O pecado é quando você se torna tão dependente que você não consegue ficar um dia sem ver o capítulo da novela. O pecado é quando você vê aquela novela e começa a se espelhar naqueles personagens que são criados ali. Então aí a novela passa a ser pecado. Então precisamos entender isso, que tudo aquilo que te tira da comunhão com Deus é pecado. É como um eclipse, né? Como um eclipse. O que é eclipse solar? Eclipse solar é quando a lua ela se coloca entre o sol e a terra e aí impede que a luz do sol chegue na terra. E existe a eclipse lunar, que é o contrário, é quando a terra se coloca entre o sol e a lua. Todos sabem que a lua não tem luz própria, o sol é que ilumina a lua. Então quando a terra, em determinado momento aí, que ela está girando, ela se coloca entre o sol e a lua, ela impede que a luz do sol chegue na lua. E aí então acontece a eclipse lunar. O pecado é como se fosse um eclipse. Tudo aquilo que impede a luz de Deus de chegar até você é pecado. Tudo aquilo que impede, então, você de ouvir a voz de Deus, de ouvir o chamado de Deus é pecado. Então, se você quer ressuscitar, se você quer sair da situação que você está, de tormenta, de depressão, se você quer sair dessa angústia e ter um encontro verdadeiro com Deus, você precisa remover as pedras. Você precisa tirar tudo aquilo que está te pregando no chão e que está impedindo que você ouça a voz de Deus. Então eles removeram a pedra. E quando eles removeram a pedra, Jesus disse, Lázaro, venha para fora. E o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto em lenço. Disse-lhes, desatai-o e deixai-o ir. Então, ou seja, ele saiu como uma múmia, saiu amarrado os pés, mão, provavelmente deve ter saído pulando, com o rosto envolto em pano, ou seja, sem enxergar, sem poder andar, sem nada, mas ele saiu pulando. E muitas vezes a gente ouve um chamado de Deus e espera que um melhor momento, espera um conforto, espera um momento de conforto, mas não. Quando você ouve a voz de Deus, quando você ouve um chamado, se essa palavra, por exemplo, está falando com você, não fique esperando o melhor momento. Você tem que romper essas ataduras que te prendem no mundo. Você precisa tirar o que está te cegando, né? Você precisa cortar as tuas amarras para poder caminhar ali em liberdade com Deus. Jesus nos chamou para ter liberdade, para andar com Ele em liberdade. E nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos amarra, porque Ele já fez um milagre aqui na vida de Lázaro. Ele operou um milagre, Ele ressuscitou Lázaro.
E depois que ele ressuscitou Lázaro, Lázaro ainda estava amarrado. Aí o que ele faz? Corte as ataduras, desatai-o e deixai-o ir. O que nós precisamos fazer é isso, é que quando a gente recebe um chamado, nós precisamos abrir mão de coisas que ainda estão nos prendendo, que ainda estão nos impedindo de caminhar, de correr com Cristo. E eu não sei o que pode ser, eu não sei o que é que está te afetando, mas tem coisas que às vezes nos atrapalham a caminhar. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus, Ele é um Deus de milagre, Ele opera milagres em nossas vidas. A grande questão é que muitas vezes nós não queremos abrir mão de coisas que nos impedem de caminhar, que nos impedem de andar. E aí então a gente começa a culpar, Deus não foi poderoso o suficiente. Não, Ele já ressuscitou Lázaro. O que Jesus fala? Tira as ataduras e deixai-o ir. Então, Deus tem um chamado para você. Deus quer te ver em pé, Deus quer te ver livre, vivendo em direção à eternidade. Ele veio para trazer vida e em abundância. Nós precisamos entender isso. E para isso nós precisamos remover as pedras que impedem a gente de ouvir a voz do Senhor. E para isso nós precisamos remover também, cortar as ataduras que nos prendem e nos impedem de caminhar e de correr com Ele. Tá bom? Então que essa mensagem fique no seu coração. Depois disso, os fariseus continuaram querendo matar Jesus. E dessa vez queriam matar Lázaro também, porque Lázaro, ele ressuscitou. E aí, então, Jesus, que tinha dado visão a um cego de nascença, agora também ressuscitou um morto. Ou seja, eles ficaram espantados, tanto que eles falam, pô, agora todo mundo vai crer nesse cara. Todo mundo vai crer. E aí, então, eles começaram a planejar, de alguma forma, matar Jesus. Mas eles queriam fazer isso quando ele estivesse sozinho. Eles tinham medo da multidão que seguia Jesus. Depois vem passando a história, capítulo 12, mostra aqui o que nós lemos no começo, que eles estavam sentados a uma mesa e que nessa mesa eles estavam festejando a ressurreição de Lázaro. Você vê, Lázaro morreu, ressuscitou e sentou com Jesus à mesa. E Jesus, ele fala isso no texto, quando eles estão discutindo sobre quem seria o maior, e que ele fala, o maior no reino é aquele que serve. E ele falou, eu vos destino o reino, e vocês sentarão comigo à mesa. E aqui está a maior prova de que sentaremos com ele à mesa. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Tá bom? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, por esse momento, Pai, e pedimos a Deus que o Senhor coloque a tua mão poderosa sobre cada um de nós, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, nos livre, Senhor, de todo mal, de toda tentação, de todo pecado, Pai. Nos ajude, Senhor, a remover as nossas pedras e a tirar as nossas ataduras, tirar aquilo que nos impede, ó Deus, de andar e de enxergar o Senhor. Pai, eu quero te apresentar a vida de cada pessoa que está nos assistindo aqui ao vivo ou daquelas que ainda virão assistir depois, Senhor, que fica gravado. Mas que a tua palavra possa ser gravada no coração de cada uma delas, Pai. Senhor, eu peço bênçãos do teu Santo Espírito sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada pessoa. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado a todo mundo que entrou aí, a Mara Santos, a Maria das Dores, o Rogério, o Antônio Pires, o Oswaldo Cícero, o Leandro Lopes, o Jaciel, a Nauane. Nauane está morando nas Minas Gerais, saudade de você, Nauane, Deus te abençoe, viu? O Rubem Lima, a Letícia Bico, o Roselito, a Claudilene, Luísa, Lúcia, Roberto Correia, Jucinei, Daniel, Márcio, o Márcio Bolsonaro Cruz, a Maria Cristina, a Keila, enfim, todo mundo. O meu irmão aqui, o Adilson, o Zé Reinaldo, o Renan, Carlos Nascimento, a Marlene, Alexandre, a Silvia Faria, Deus te abençoe, viu, Silvia? Ela escreveu aqui, bom dia, pastor Michel, Deus abençoe sua vida. O Micael, a Marlene, que Deus te abençoe você, Marlene, e a sua família. O José Ailton, a Mariano, o Leandro, a Mainara, desculpe, o Leandro,
o Carlos, a Rosângela, que Deus abençoe vocês, viu? O Vini, a Ana Helena, o Conceição, o Iridan, o Saulo, o Adriano Rocha. Que Deus abençoe todos vocês. Bastante gente aqui, a Lúcia. Que Deus abençoe todos vocês e que vocês tenham uma terça-feira abençoada, tá bom? E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Deus abençoe.